O primeiro jogo do técnico Eduardo Cudê no comando do Internacional teve já alguma identidade do treinador argentino. Um time que tentou marcar acima da linha do meio-campo, pressionando o adversário, tentou criar oportunidades de gol, mas conseguiu apenas um empate em Bragança Paulista contra a boa equipe do Red Bull Bragantino. Algumas individualidades bem abaixo do esperado, que fizeram também com que o Inter não tivesse tanta criatividade assim durante o jogo. Nesse vídeo a gente fala sobre o empate do Inter com o Red Bull Bragantino 0-0, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo vamos repercutir um pouco o empate do Inter 0-0 contra o Red Bull Bragantino. Eduardo Cudê não surpreendeu na escalação, ou melhor, ele fez uma mudança na disposição dos atletas, mas a nominata era aquela que a gente projetava. O Johnny sendo o primeiro volante na vaga do Rômulo, com Depena, Arangues, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. Só que assim, a dupla de ataque do Eduardo Cudê, do Ener Valencia, não foi o Wanderson, foi mais o Alan Patrick. A grande verdade é que o Inter não jogou ainda no sistema tático do Eduardo Cudê, no 4-1-3-2. Ele mais ou menos repetiu um 4-2-3-1, com o Depena sendo meia-direita, o Arangues sendo um segundo volante, que é uma função que não existe no time ideal do Eduardo Cudê. O Alan Patrick sendo meia centralizado, mas chegando muito perto do Ener Valencia, principalmente na hora da marcação, sendo um cara que ficava sobrando com o Ener Valencia, e na esquerda o Wanderson. E aí isso me levanta uma dúvida, que é a seguinte: onde vai jogar o Alan Patrick com o Eduardo Cudê? O indicativo dado pelo Eduardo Cudê nesse jogo é que o Alan Patrick deve jogar mais adiantado. E aí me remete a situação que o D'Alessandro passou quando o Eduardo Cudê foi técnico do Internacional. O D'Alessandro, que era um camisa 10, com o Eduardo Cudê viraria atacante. O Cudê disse: olha, pra tu jogar comigo só se for aqui. Com o teu nível de intensidade que tu tem hoje, só consigo te colocar aqui. Nos meias não consigo. Será que o Alan Patrick vai ter que ser atacante ou jogar mais adiantado com o Eduardo Cudê? Dessa forma, o Inter perde um pouco de força ofensiva, porque o Ener Valencia jogaria isolado. Enfim, são perguntas que eu me fiz ao longo do jogo de hoje com o Alan Patrick. De novo, ou melhor, dessa vez, jogando mais adiantado, junto com o Ener Valencia e não tendo uma boa atuação. Mas, voltando a falar sobre a partida, o Inter começou muito bem. O Inter começou já como o Eduardo Cudê pediu, avançando as linhas, marcando em cima, não conseguiu deixar o Red Bull Bragantino sair com a bola e pecava no aspecto técnico. Os jogadores de frente do Internacional não fizeram um bom jogo. Nem o Alan Patrick, nem o Ener Valencia. O Wanderson talvez tenha sido menos pior entre os três, mas também não teve uma atuação brilhante. E o Inter não conseguiu criar uma grande oportunidade nesse começo de jogo, onde dominou o adversário, principalmente na marcação adiantada, não deixando o Bragantino sair com a bola. Depois, com o passar do tempo, me parece que primeiro o Inter foi perdendo um pouco a intensidade nessa marcação. E o Bragantino adiantou as linhas, não deixando o Inter sair jogando. E isso prejudicou o time do Eduardo Cudê. O Inter passou a rifar muita bola, devolvia para o Bragantino retomou o controle da partida e teve uma ou duas chances de gols ainda no primeiro tempo. As melhores chances elas foram do Red Bull Bragantino, enquanto o Inter tinha escapadas importantes, mas a bola chegava no pé do Ener Valencia e o Ener Valencia não conseguia concluir. E daqui a pouco eu quero falar especialmente sobre o jogo do Ener Valencia. No segundo tempo, o Inter melhorou, principalmente porque teve mais espaços, porque o Bragantino saiu mais pro jogo. Também criou chances o Bragantino, mas o Inter conseguiu algumas oportunidades. Sempre com o Ener Valencia, que é assim. E agora eu quero falar sobre o atacante equatoriano. É o terceiro jogo do Ener Valencia. Terceiro jogo que ele começa como titular. Foi contra o Fluminense, contra o Palmeiras e agora contra o Red Bull Bragantino. Terceiro jogo do Ener Valencia, tá? E no jogo contra o Bragantino, o Valencia teve bola no pé. A bola chegou nele, incapacidade de ele definir. Em contra-ataques, onde ele pegava livre, 1 contra 1, ele teve pelo menos 3 ou 4 oportunidades dessa. E não conseguiu guardar. Botou uma bola na trave e um chute mascado, que ele limpou, ele chutou, a bola desviou no zagueiro e bateu na trave. Mas foi a única conclusão dele que de fato foi pro gol. As outras ele não conseguiu concluir. E aí assim, o Ener Valencia, claro, são só 3 jogos. Mas ele começa já a dever um pouquinho, porque ele teve a bola no pé. E qualidade a gente espera que ele tenha. Pode ter uma dificuldade de adaptação, uma dificuldade de posicionamento, mas não foi isso. Hoje faltou
qualidade para Ener Valencia. A bola vinha nele, ele contra o zagueiro, ele tem que passar pelo zagueiro e fazer o gol. E ele teve algumas chances de fazer isso e não fez. Tomou decisão errada muitas vezes, acho que é falta de confiança, principalmente do atacante equatoriano, que ainda não conseguiu desabrochar no time do Internacional. O Inter teve um pouco mais de chances no segundo tempo, mas também cedeu algumas chances para o Red Bull Bragantino, e no fim das contas, o 0-0 acabou sendo um resultado, acho que justo, pelo nível de atuação do jogo. O Kudê mexe no segundo tempo, ele demorou muito para mexer, acho que ele sentiu que não tinha tantas opções no banco de reservas. E aí, pra mim, ele devia ter mexido no ataque. Ele podia ter tirado o Ener Valencia, ou ter tirado o Wanderson, ou até o Alan Patrick, pra ter colocado o Luca, por exemplo, que dá um pouco mais de velocidade e explosão, porque o Inter tinha espaço, era só encaixar mesmo o lance pra fazer o gol. E o Kudê não mexeu dessa forma, ele manteve Alan Patrick e Valencia, que estavam muito cansados até o fim do jogo, e acho que isso prejudicou um pouco a força de fogo do Internacional. Ele muda no segundo tempo só, tirando o Depena, que não fez um bom jogo, e o Arangues, que até fez uma partida razoável. Colocou Matheus Dias e colocou Campanhar, para ter um pouco mais de fôlego no meio campo. Liberou Matheus Dias por um setor de meia-direita, que a gente nunca viu o Matheus Dias jogando por ali. O Matheus Dias teve muito espaço, mas não tinha o cacuete para aproveitar as jogadas por aquele setor. Mas é um Inter ainda em construção, que teve problemas, que teve qualidades e que o Kudê agora vai ter uma semana cheia para trabalhar pensando nos jogos contra o Cuiabá e aí sim, claro, o principal foco contra a equipe do River Plate. Acho que o principal ponto a ser observado faltou qualidade individual de alguns jogadores, que a gente espera que tenha qualidade individual. Se não fosse isso, o Inter poderia até ter saído com uma sorte melhor no Nabi Abichedi, mas acabou ficando devendo, principalmente nesses jogadores do meio pra frente. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!